Agora eu vou demonstrar para vocês as técnicas de mobilização articular do conceito Maitland para o quadril. Técnicas de mobilização articular coxo femoral caudal, lateral e também póstero anterior. Paciente deitado em supino. Vou pedir para o paciente colocar o membro superior ipsilateral, ou seja, do lado que eu vou tratar, sobre o seu abdômen. Peço para o paciente fletir o membro a ser tratado e eu vou me sentar, então, na região inferior ao quadril. E peço para o paciente agora colocar a sua perna sobre o meu ombro. Desta maneira, de modo a se manter bem relaxada essa perna, tem que ficar bem soltinha, eu que vou estabilizá-la. Ou aqui, ou se o paciente é muito grande, eu posso posicionar mais na região poplítea dele. Nesse caso, eu vou deixar dessa maneira e eu vou entrar então com a minha mão na região inguinal aqui do meu paciente e vou sobrepor a posição da minha mão e trago para o alinhamento. Ok? Vou na raiz da coxa do paciente. Então, essa perna dele não pode fazer esse movimento de flexo e extensão. Por quê? Lembrando que a articulação de quadril, ela é uma articulação de bola e soquete. Ou seja, eu tenho aqui o acetábulo e eu tenho aqui a cabeça do fêmur. Eu trouxe para 90 graus essa articulação, que é a coxa dela fletida em 90 graus, o quadril, e eu vou decoaptar essa articulação no sentido crânio-caudal. Então é uma decoaptação, uma mobilização articular crânio-caudal do quadril, ok? Dobrou aqui. Muito bem. Pode colocar a perna aqui sobre meu ombro, relaxa bem o peso, venho na região imediatamente anterior aqui do quadril, tudo bem? Na raiz da coxa do paciente, estabilizo e eu vou só decoaptar essa articulação. Então, estou tracionando essa articulação coxo-femoral, no caso a cabeça do fêmur, no sentido caudal. E aqui eu aplico uma técnica rítmica de decoaptação da articulação coxo-femoral. Por quanto tempo? 30 segundos a 1 minuto. E o grau que eu vou mobilizar, grau 3, grau 4, grau 1, grau 2, tudo vai depender do que a gente encontrou na nossa avaliação e o meu objetivo com a técnica. E então essa é uma técnica crânio-caudal de decoaptação, de mobilização articular coxo-femoral. Poderia só aplicar a técnica ou com os dedos cruzados ou sobrepostos, vai variar muito do paciente para paciente. No caso da paciente aqui para mim é fácil, pode ser dessa maneira mesmo ou sobrepostas na raiz da coxa. Não é para fazer a pressão mais proximal, senão a perna vai ficar fazendo este movimento. Isso não é uma flexo-extensão de coxo femoral, é uma decoaptação, lembra? É uma mobilização articular, é uma técnica artrocinemática. Ou seja, são micromovimentos entre as superfícies articulares. E poderia aplicar uma técnica, então, de decoaptação lateral, muito indicada aí. Então, essa técnica é muito interessante para os pacientes com impacto femoroacetabular, pacientes com pincer, os pacientes com lesão de labrum acetabular, os pacientes com artrose de quadril, uma técnica que a gente usa muito na prática clínica. E a lateral eu utilizo muito para os pacientes com as tendinopatias de quadril, glúteo médio, glúteo mínimo, os pacientes com síndrome do piriforme, enfim, pacientes com bursite trocantérica, no qual eu vou utilizar então a minha mão cranial. Por que cranial? Repara que esta minha mão direita, ela está mais para os pés do meu paciente, essa está mais para a cabeça. Então, eu vou usar minha mão cranial no aspecto distal e lateral da coxa do meu paciente, como uma mão que estabiliza. Essa mão não vai mexer, ela vai só estabilizar o movimento.
e a minha mão caudal vai vir na raiz da coxa do meu paciente e eu vou empurrar no sentido lateral, ok? Pode-se usar uma toalhinha, se for o caso, aqui com o paciente, ok? Então, eu trago um pouco em abdução e rotação lateral, encaixo a minha mão, estabilizo com a minha mão cranial, ok? E vou só decoaptar nesse sentido. Então, eu estou causando o quê? Uma abertura da articulação coxo-femoral. Repara que essa minha mão superior, próxima ao joelho do paciente, ela não se move. Quem está mobilizando é minha mão inferior. Então eu tenho que me posicionar de uma forma com que eu ganhe vantagem mecânica para realizar este movimento lateral. Me posiciono e agora eu mobilizo. Então eu tenho que... Isso é muito treinamento para você pegar um movimento rítmico e dar conta de atender vários pacientes num dia. A maioria das pessoas que trabalham com terapia manual, primeira semana, primeiros meses, primeiro ano, sofre bastante com dores aí, dores musculoesqueléticas, exatamente por não ter um bom posicionamento, criar uma boa vantagem mecânica para a aplicação das técnicas. É como se eu estivesse aqui fazendo este movimento, então isso me dá vantagem mecânica. Se eu estiver longe e quiser fazer isso aqui, vai ser extremamente desgastante. Trouxe para cá e mobilizo. Então uma técnica de decoaptação lateral coxo-femoral. Os pacientes, principalmente os pacientes com artrose, as tendinopatias, as tendinobursites, as bursites trocantérica. Eu poderia fazer também com esse meu paciente uma técnica de mobilização caudal desta maneira. Paciente nessa posição, posiciono aqui na raiz da coxa e fazer uma técnica. Então, um paciente que já tem um bloqueio articular muito grande para trazer inflexão, posso posicionar aqui numa semiflexão de 45 graus, vir aqui na raiz da coxa do meu paciente e mobilizar nesse sentido. Também é válida. Tá? Então, tomo contato e faço essa decoaptação aqui. Lembrando que esse contato ele tem que ser firme, não pode ficar escorregando na coxa do paciente. Estabilizo aqui com o meu ombro, o joelho do meu paciente, o membro inferior, e mobilizo. E aí a técnica rítmica de decoaptação. Mobilização articular caudal. Ganho de espaço. Ou poderia até fazer aqui, o paciente eu tenho que ter absoluta certeza que ele não tem nenhuma lesão de LCA. A mesma técnica, posso pedir para o paciente com licença, vou sentar sobre o dorso do pé dele, na lateral. Estabilizo na região, no aspecto proximal e posterior da perna do meu paciente. E vou fazer a técnica dessa maneira. Também o mesmo efeito. Então, olha quantas variações que eu dei para vocês para aplicar uma mesma técnica. Ah, eu quero aplicar uma de decoaptação lateral. Ok, vamos lá. Posso posicionar o paciente aqui. Vou estabilizar com o meu ombro o joelho no aspecto lateral dele. Entro na região da virilha do paciente e vou agora tracionar lateralmente. Uma técnica de decoaptação lateral, coxo-femoral. Então, eu tenho um ponto fixo no meu ombro, onde não mexe, e quem faz o movimento é todo o movimento aqui das minhas mãos, tracionando lateralmente. Uma técnica que eu utilizo muito na prática clínica também, tá? Essas variações. Vamos fazer o seguinte, pode deitar de barriga para baixo, por favor. Nós temos também as técnicas de pressão póstero-anterior, né? Para um paciente como a modelo que a gente tem, é fácil de aplicar uma técnica dessa, porque ela é leve, tá? Então o que eu faço? Vou fletir o membro inferior do paciente aqui, o joelho em 90 graus, vou estabilizar com a minha mão, caudal, então caudal é sempre que está voltado para as pernas, e vou entrar, então com licença aqui, ó, região de isquio, imediatamente abaixo do isquio, eu vou trazer o quadril em extensão, então desencostei ele da maca, trouxe ele em extensão, peço para o paciente relaxar, eles vão querer sempre ajudar, travo a perna dele aqui, e agora eu vou realizar uma pressão no sentido caudal.
Ou a mão aqui, ou desta maneira. Eu prefiro assim. Então vamos imaginar aqui agora o quadril da paciente. A paciente está deitada, o quadril está aqui, e eu estou realizando então uma mobilização no sentido póstero anterior, ou seja, uma pressão perpendicular em direção ao solo, empurrando essa cabeça femoral anteriormente em relação ao acetábulo. Vamos lá de novo. Posicionei, coloquei a minha mão, a borda ulnar aqui dos meus dedos, estabilizo distalmente e descarrego o meu peso. Eu posso estar com o meu cotovelo todo em extensão e aí eu descarrego o meu peso. Peço para o paciente relaxar mais, eles sempre vão te ajudar. Imobiliza. Uma outra forma de se fazer isso, pode descer agora até seus pés ficarem no chão aqui. O seu tronco vai ficar na maca, mas a perna vai ficar no chão. Pode ir até seu pé chegar lá no chão. Isso, vai ficar com o tronco aí na maca. Tudo bem assim? Com um paciente deitado, eu poderia colocar na mesma posição, se for o caso, estabilizar aqui, aqui fica mais fácil ainda. E aqui eu vou aplicar a técnica. Também é uma forma de trabalhar essa mobilização póstero anterior coxo-femoral. O paciente relaxa, eu posiciono a minha mão e no aspecto proximal e posterior da coxa, eu mobilizo no sentido póstero anterior. Então, mais uma forma, obrigado, viu? Mais uma técnica, então, de mobilização articular para articulação coxo-femoral, seguindo o conceito Maitland.